Espaço Comunidade está no ar, um programa produzido pelos alunos do curso de Comunicação da Universidade Guarulhos. E no programa de hoje, você confere dicas de saúde bucal do bebê e da criança com a doutora Flávia Marinho. Um bate-papo sobre games. Você sabia que o Brasil está entre os 4 maiores mercados mundiais no setor de games? E confira também as atividades da semana com nossa agenda cultural. Começa agora o programa Espaço Comunidade. Não saia daí! O programa Espaço Comunidade começa hoje com uma super dica para a saúde bucal do bebê e da criança. Você sabe o que é cárie de mamadeira? A idade ideal da primeira visita ao dentista? Como higienizar corretamente a boca do bebê? Essas dicas você confere agora com a doutora Flávia Marinho, especializada pela Universidade Guarulhos. Olá, sou a doutora Flávia Marinho, cirurgiã dentista, especialista em odontopediatria e ortodontia pela Universidade de Guarulhos, e hoje irei dar umas dicas sobre saúde bucal. O cuidado com os dentes do bebê deve iniciar antes mesmo do nascimento desses dentinhos. Você deve fazer sempre a limpeza da cavidade oral do bebê, com uma gaze ou uma fraldinha limpa. Embebida numa água filtrada, você enrola essa fraldinha ou essa gaze na mão, passa na cavidade bucal da criança. Com isso você vai estar criando um relacionamento em a criança deixar você manipular a boca dela e ela vai começar a sentir uma certa segurança, porque quando nascem os dentes, as crianças normalmente elas ficam irritadas, elas podem ter vômito, diarreia, febre, e ela não vai deixar você mexer na boquinha dela se você já não tiver esse hábito. Então já criem, antes mesmo do nascimento desses dentinhos, criem esse hábito de manipularem com carinho, com delicadeza a boquinha do bebê, para quando nascerem os dentinhos ficar muito mais fácil a higienização. A cárie de mamadeira, ela acomete a parte de fora dos dentes superiores, devido a crianças que são alimentadas durante a noite. A nossa saliva, ela promove uma autolimpeza dos dentes. Uma vez que essa autolimpeza não consegue ser feita, porque quando a gente dorme, a quantidade de saliva diminui. Essa quantidade de saliva diminuindo, nosso organismo não consegue fazer essa autolimpeza. Todo o resto de resíduo de leite, de suco, de vitamina, de iogurte, de leite de soja, de leite materno, qualquer resíduo que ficar na boca, principalmente líquido, ele fica aprisionado do lado de fora, na boca, em toda a boca, mas principalmente nos dentes superiores do lado de fora. Ele começa a estragar o dente, ele começa a esfarelando o dente, você vai observando essas manchinhas que começam a ser pequenas, elas vão aumentando. Qualquer pancadinha ou até mesmo qualquer coisa mais dura que a criança for comendo, por esse esmalte estar danificado, muitas vezes quebra o dente. Quebrando o dente, a criança precisa ir ao dentista, muitas vezes para fazer um tratamento de canal, chegando ao extremo de até muitas vezes precisar extrair esses 4 ou até mesmo pegando o canino, os 6 dentinhos da frente. A gente tem alguns tratamentos paliativos, como um aparelhinho, uma prótesezinha, mas é tão mais fácil prevenir, pessoal. Então, assim, consultem um cirurgião dentista, procurem um especialista em criança, um odontopediatra. Eles vão conseguir orientar, seguir o tratamento dessa criança. É muito mais fácil fazer a prevenção do que depois realizar o tratamento. Nós estamos aptos a cuidar de crianças, de bebês, de gestantes, de bebês, de crianças. Procurem pela prevenção. Procurar pela dor a gente também vai ajudar, mas pela prevenção vai ser melhor e vai ser muito bom vocês fazerem isso pelos filhos de vocês.
Depois dessa super dica, pegue papel e caneta para anotar as principais atividades da semana. Se liga na nossa agenda cultural. No dia 5 de dezembro, no Teatro Adamastor Centro, acontece o show de lançamento do CD Guarulhos Canta Mamonas, uma homenagem à saudosa banda Mamonas Assassinas. Será às 20 horas. Retirar o ingresso 1 hora antes do início do espetáculo. Coral Cultura e Big Band se apresentarão na Tenda do Bosque Maia, dia 7 de dezembro, às 20 horas. A Biblioteca Monteiro Lobato expõe poemas natalinos, de segunda a sexta-feira, das 9 às 17h30 e aos sábados, das 9 às 13h30 horas. O Liceu de Dança de Guarulhos apresenta Vento Mar, no Teatro Adamastor Centro, no dia 6 de dezembro, às 20 horas. O programa Espaço e Comunidade vai para um breve intervalo e volta com um papo bem legal sobre games e o mercado brasileiro. Não saia daí, o Espaço e Comunidade volta já! Eu já vaguei pelo desconhecido, peguei atalhos errados, implicava com a minha irmã só porque ela era linda. Sentei na última carteira para a professora me esquecer, me encolhi feito caracol porque tinha espinhas na cara. Já chorei por nada e já ri por tudo. Provei bebidas amargas, porque achava que a vida era um porre. Me apaixonei perdidamente, achei tudo lindo. Desisti, fugi, voltei, reconciliei. Eu reconheço meus pontos fracos e não desisto nunca. Corro atrás, vou à luta. É preciso ser lagarta para virar borboleta e voar por aí. Só que eu morro de medo de altura. O programa Espaço e Comunidade está de volta. E no programa de hoje, o assunto é sobre games. O Brasil vem se destacando e está entre os 4 maiores mercados mundiais nesse setor, tendo um crescimento de 60% em relação ao ano passado. Estamos aqui com o diretor do curso de designer para explicar melhor sobre isso, o professor Bruno Correia. Tudo bom, professor? Tudo bom. Bom, o Brasil ele está entre os 4 maiores mercados mundiais nesse setor e ele vem se destacando desde quando? Desde sempre, desde que os primeiros games vieram ao Brasil, ele tem essa aceitação? Já tem um tempo desde o surgimento dos jogos, né? É lógico que em uma escala bem baixa, né, com alguns escritórios de designer, né, no caso designer ou programação, trabalhando. Mas essa consolidação realmente da produção de jogos, eu vejo muito ligada quando você tem o surgimento dos parques tecnológicos, a organização realmente da produção de tecnologia no Brasil. Então, quando você tem esses parques onde reúne empresas, onde você tem reunião de universidades, centro de pesquisas, você já vê um destaque maior da produção no Brasil, não só na parte de games, mas de software, de aplicativos, né, para a parte de computadores, aplicativos mobile, né, de dispositivos móveis. E aí isso realmente reflete, né, e consegue mostrar para o mercado a produção brasileira nessa área. Em que segmentos de jogos o Brasil se destaca mais? Em jogos de computadores, de consoles? A produção, a produção que demanda, por exemplo, para os consoles, que é uma produção mais cara para ser desenvolvida, você vê muito o mercado internacional buscando, na verdade, a mão de obra brasileira para trabalhar em conjunto com esse mercado. Enquanto que dentro do Brasil mesmo, você olhando a produção, a gente encontra mais ela direcionada a computadores, a dispositivos móveis, caso você vai pegar tanto aplicativos como games mesmo, para celulares, para o tablet ou até mesmo para o computador.
Entendi. E quais são os fatores principais que colocam o Brasil nessa posição, entre os 4 maiores? Você vê aquela questão que eu falei da relação das produtoras de jogos, né, buscarem no Brasil essa mão de obra para desenvolvimento. Então você vê muito isso, o crescimento do Brasil nessa procura pelo mercado internacional, onde o mercado brasileiro serve de mão de obra para a produção desses jogos. Que tipos de jogos atraem mais o perfil do brasileiro? Dentro das últimas pesquisas, a gente verifica os jogos de esporte, no caso, mais o futebol. Então, a gente pega o FIFA, o Pro Evolution Soccer como topo dessa parte de venda de jogos, e seguidos depois os jogos de primeira pessoa, onde tem uma ação do usuário, né? O usuário assume algum papel. Então nós temos GTA como um jogo, God of War como um jogo também. É interessante também que nessa lista a gente encontra não só esses jogos, né, no caso o esporte, ou esses jogos mais de estratégia ou de alguma ação que o usuário tem, mas também tem um jogo que aparece na lista de 2013, que é o Just Dance, que é um jogo mais interativo, você tem uma brincadeira, né? A questão de dançar pode ser tanto para a parte física ou como brincadeira também. Dá para juntar um pessoal e... Dá para juntar um pessoal e se divertir. Né? Então, se diverte, faz o exercício, joga, enfim. Joga. E ele entra nessa lista pelo menos dos 10 jogos mais vendidos, né? Esporte, mais esses de primeira pessoa, e esse jogo de interação mais de um conjunto, de um grupo. E a influência dos jogos, por exemplo, o GTA, você acha que o GTA pode influenciar na personalidade da criança, do adolescente que está jogando? Não. Quando a gente verifica até alguns casos, normalmente que acontece de violência, ou algum caso trágico, normalmente as pessoas sempre se associam, né? As reportagens aparecem, elas associando aos games. Mas você verifica depois a fundo que realmente naquelas pessoas já existia um tipo de comportamento, alguma patologia que dava indícios de algum problema futuro, né? Então, tem uma última pesquisa agora publicada que analisou os jogos, essa atuação dos jogos por 10 anos, uma pesquisa que durou uns 10 anos, né? E ela registrou realmente isso, não tem a influência no comportamento das pessoas. Quando existe isso, realmente é algo que já está ligado a alguma doença, algum outro fator, que não a prática dos jogos diária, né, do usuário. Então, é importante que os pais fiquem atentos por isso, né? Porque não é o jogo que influencia. Se a criança, de repente, se os pais acham que está sendo influenciada, porque algum problema já existe na criança. Isso, Ele deve sempre prestar atenção no comportamento do filho para identificar, porque não é o jogo em si que vai influenciar ou vai inclinar a pessoa para aquelas ações. Mudando um pouco de assunto, assim, esse mercado ele tem os profissionais que visam se aperfeiçoar nessa área. Qual o diferencial que um profissional de design de games tem que ter? Nós temos diversos cursos. No Brasil, nós temos alguns cursos já voltados para design de game que aborda todo o conteúdo necessário, no caso, para desenvolver games, mas temos também os cursos de design, né? Então, são cursos diferentes porque o design de game já está focado, ele já tem uma grade maior, onde oferece para o estudante, né, outras informações, enquanto você tem o de designer que oferece mais a questão básica, né? Analisando esses dois cursos, nós temos, então, um papel importante do design na questão de concepção do jogo. Se você pega um estudante que já estuda o design de games, ele tem toda a estrutura porque ele tem, além da parte de criação, que envolve ilustrações, tratamento de imagem, também a questão de construção da história do jogo. Construção da história do jogo, parte da narrativa, roteiro, isso é muito importante. Enquanto você pode pegar um outro público, que é as pessoas específicas do curso de design, que tem que buscar essa formação específica, que é na parte das histórias, do roteiro, da narrativa, que falta no curso. Entendi. E quais tipos de curso extracurriculares que são disponibilizados para essas pessoas? O idioma inglês, sem dúvida, é fundamental. E quais outros tipos de curso para agregar assim, junto ao design de games? Outros cursos? O interessante é sempre o estudante, porque na graduação você não consegue contemplar tudo pelo período da duração dos cursos. Então ele sempre se aperfeiçoar na área que ele pretende atuar no game. Se ele vai trabalhar com ilustração, é sempre se aperfeiçoar na ilustração, porque ele pode ficar responsável, por exemplo, pela concepção de todo o storyboard, toda a concepção do jogo, né, dos personagens, tudo isso. Desenvolvimento, por exemplo, de modelagem 3D,
Então, o estudante ele tem uma base, sim, na universidade, mas ele sempre buscar se aperfeiçoar no desenvolvimento da modelagem 3D para melhorar aquela produção. No caso de animação também, buscar cursos de animação, aquele que vai trabalhar animando personagens, por exemplo, criando toda a estrutura do jogo, e os cursos específicos de roteiro, para ter uma boa produção. Quais outras áreas que estão aquecidas com o mercado de games atualmente no Brasil? O mercado de games ele se aproxima muito do mercado quando nós trabalhamos, por exemplo, cinema ou TV. Você tem os mercados paralelos de elementos que vão como complementar o jogo, no caso, na questão de venda. Então, você vai ter acessórios, por exemplo, outras empresas que produzem acessórios para o game. Vamos trabalhar com elementos que complementam, por exemplo, o console ou o computador, no caso. Aí você vai ter tanto a indústria do vestuário, como camisetas promocionais do game. Você vai ter realmente acessórios que agregam, por exemplo, aos joysticks. Então, outras empresas que produzem elementos que vão agregar no valor aqui. O que faz um design de games exatamente? O que faz? Isso vai depender da empresa, né? Você vai encontrar empresas onde o design de game tem que desenvolver tudo. Então, você vai pegar aquele design de game que, na verdade, vai ter que, além do designer, que é, no caso, a criação, ele também tem que ter uma boa noção de programação. Ele se aproxima muito dos desenvolvedores iniciais de jogos. Então, no início dos jogos, normalmente o programador era o que fazia o design. Então, nós tivemos programadores que fizeram isso. Depois, eles viram a necessidade de agregar designers dentro da equipe, para não só ter o programador, mas ter alguém que melhore a qualidade gráfica. Então, hoje você pode acontecer isso no mercado, você consegue encontrar isso no mercado, pessoas que têm que programar e trabalhar como designer, como você tem empresas que já conseguem segmentar, já conseguem trabalhar onde ela tem o programador, ela tem o designer, que pode atuar nessa concepção. Pode ter um designer só que vai tanto no desenho do jogo, no caso dos personagens, tudo, e na história. Como você vai ter uma empresa maior que vai ter todo o segmento, o roteirista, quem vai ter a concepção dos personagens, o outro que vai fazer a arte final, um que vai fazer a modelagem. E aí você tem realmente o resultado, às vezes, muito, muito melhor nessa equipe maior, que você tem cada um na sua especialidade, e aí você consegue um resultado melhor no processo. Os jogos, eles passam por algum tipo de censura? Os jogos, eles passam. Você tem, se for no Brasil, você tem o Ministério da Justiça para fazer isso. Você tem órgãos internacionais, então os jogos que nós temos aqui, nós importamos os jogos, então eles vêm também de fora já com censura. É uma censura que não é só do jogo em si, só do jogo, em termos de ações dentro do jogo, mas também, às vezes, da própria material de divulgação. Então, tem jogos que, às vezes, saem com uma capa em um país, em outro país ele não sai por critérios de censura. Mas que tipo de censura seriam? Na questão do conteúdo do jogo, em termos de ações, né, de violência. Um dos jogos, por exemplo, eu não vou me recordar agora o nome, mas, por exemplo, a capa que tinha um sangue um dos jogos que tinha sangue na capa, né, pintado em vermelho, e em outro país ele saiu pintado de azul. Eles mudaram a tonalidade só. Então, para não reforçar que aquele game tinha violência e que teria, no caso, a exposição da pessoa que vai jogar com sangue, no outro país a capa veio só. Entendi. E a questão do Play 4, né, que ele está vindo com um valor bem elevado aqui no Brasil. E por que tantos impostos assim? Isso influencia em algo? É decorrente de alguma coisa? Essa pergunta... Ou é uma estratégia só de vendas? Ela parece mais uma estratégia, uma estratégia de lançamento, de venda, apesar de que, questionada, a própria Sony ela fala que reduziu algumas margens e tal, mas se você perguntar para os economistas mesmo, eles não conseguem ter uma explicação mais concreta desse valor. Tanto que você vê várias indicações, várias reportagens mostrando que se você tiver, inclusive, esse valor, você consegue ir para fora, comprar o videogame e retornar para o país com aquele videogame. Só que aí você tem um problema, né? Então, se você não vai quando você compra um material desse fora, isso é importante falar, a pessoa não tem a garantia dentro do país. Então, é importante, se você realmente pretende, às vezes a pessoa não vai comprar aqui pelo preço, mas pretende comprar com algum conhecido, alguém que está fora do país. É testar esse videogame por um bom período lá, para que não venha para cá com defeito, porque nesses lançamentos, você vê tanto o Play como o Xbox,
alguns consoles são poucos, mas eles apresentam um problema. Então é importante isso. Às vezes você pensa nisso, vou comprar então de fora, ou vou comprar de outro local, mas sem testar, o problema é esse. Então, esse valor elevado, ele é só aqui no Brasil mesmo? Em relação ao valor, se você comparar com os outros países, ele fica bem elevado aqui. Então você pega ele fora do país, nos Estados Unidos, ou qualquer país próximo aqui, você pega um valor mais baixo do que dentro do Brasil. Né? Já que ele está entre os 4 maiores, o pessoal achou que vamos colocar um valor alto que o pessoal lá compra. Mais ou menos isso? É interessante que isso não acontece só com console, né? Outros produtos dentro do mercado brasileiro também sofrem essa questão de valores elevados, né? Às vezes e aí se verifica realmente, às vezes é uma estratégia. Você tem um lançamento, tem uma tecnologia aplicada ali, você dá valor àquela tecnologia, eles colocam um valor um pouco elevado. Tem os casos também da produção depois, que bem, no Brasil o Xbox é um exemplo, que de 2011 para cá o valor dele diminuiu, então começou a produzir no Brasil, diminuiu, então talvez possa ser também um trabalho para, de repente, uma produção interna do console. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado. O programa Espaço Comunidade fica por aqui. Se você tem alguma dúvida ou sugestão, ligue para nós, 2464-1796, ou mande um e-mail para tv@ung.br. Esse e outros programas realizados pela TV UNG, você confere em nosso canal no YouTube. Até semana que vem com mais novidades para você. Tchau!